Gente, a gente tem bastidor? Tem, claro, mas antes, vem pra cá, Leandro e Renata Agostini. Veio só Rê, tá ótimo pra mim. Ô Rê, antes de a gente... Pronto, agora o meu time está completo. Ô Renata, antes da gente trazer os bastidores e tal, mano, como é que o Paulo Guedes me manda essa? Os governadores são despreparados ou ingratos? É muito algodão entre cristais, né? Só que não. Você tem toda a razão, mas é suco de Paulo Guedes, né? Nessa altura a gente já sabe como que ele reage e fazer política. Nunca foi o forte do ministro. Vamos lembrar, antes de começar o governo, quando ele foi lá se reunir com as antigas lideranças do Congresso, gente, antes de começar o governo de Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes tinha um projeto que era o seguinte: vamos já falar com quem está lá no Congresso, porque a gente já aprova a reforma da Previdência e já chega no novo governo com isso embalado. A forma como ele abordou os líderes no Congresso causou assim um espanto, foi um rebu, uma reação. Na época, Eunice Oliveira reagiu indignado de tal maneira, isso já era um prenúncio de como seria esse relacionamento de Paulo Guedes com a classe política, que foi pontuado o tempo todo com cenas como essa, né, de estique e puxa e muita confusão. Rê, começa a contar, então, a reação dos... Para vocês entenderem em que contexto essa declaração amena, amável, só que não, de Paulo Guedes vem, né? Como é que tá a reação dos governadores? Você falou com bastante gente, eu também falei, trago a posição do governador de São Paulo em instantes, o maior estado do Brasil. Mas enquanto tem gente tentando colocar água na fervura, ou seja, baixar a temperatura, Guedes tasca essa, despreparados e ingratos. O que os governadores te disseram, Renata? Não vai muito longe, assim... não na forma, né? Mas não vai muito longe do que o Bolsonaro está indicando, né? Porque já falou, compensação, se tiver compensação eu vou ver se eu vou vetar ou não. E olha, quando a gente começou a falar desse assunto aqui, Juliana Lopes explicou tudo que estava caminhando na Câmara para uma compensação e a gente já falou, gente, ó, boa vontade do governo não vai ter. E é o que a gente está vendo agora eles falando publicamente. Eles não querem, eles querem simplesmente passar essa conta para os governadores. E os governadores? Olha a mudança de postura, gente. Você que está aqui todo dia com a gente no 360 vai entendendo como a política se move. Inicialmente, eles não estavam querendo falar. Nos bastidores, eles diziam muito polêmico, vamos ver, porque eles estavam esperando para ver como saía da Câmara. Agora que a desgraça está na rua, aí eles estão indo falar, vamos lá, vamos explicar. E a explicação é o seguinte, do jeito que tá, não dá para ficar, porque os estados não vão suportar. A linha mestra é essa. Olha, hoje eu ouvi tanto Renato Casagrande, que é o governador do Espírito Santo, que inclusive foi citado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como alguém que ele espera ouvir as contribuições na semana que vem, e também Helder Barbalho, que é o governador do Pará. O que diz que Renato Casagrande? Primeiro, ele disse que abre aspas, é uma ilusão o que se tenta vender, fecha aspas. O que ele está dizendo? Que colocar uma trava ao ICMS como uma solução para resolver o aumento do combustível e da energia elétrica não funciona. E aí ele cita o fato dos governadores já terem congelado essa alíquota, do governo ter zerado os impostos federais e a gente tem visto um aumento sucessivo no preço do combustível, porque o problema não está aí. E segundo, ele diz, olha, tudo bem, essa não é a solução, mas ainda, se forem fazer, a gente precisa combinar a compensação. O fato do presidente da Câmara, Arthur Lira, de quem aprovou essa medida, falar que já tinha algo encaminhado no Supremo Tribunal Federal, não adianta, porque ele diz, olha, os governadores iam ter tempo para se preparar. Era 2024 e não pegava tudo. De uma hora para outra, os estados não têm como suportar e isso coloca em xeque políticas públicas. Então, precisa sim se ver um acordo. A questão da compensação que veio na Câmara, segundo o Casagrande, é insuficiente. E olha, ele que tem experiência lá no Congresso, né, Dani, no Senado, já pegou e falou, e não adianta tentar ajeitar com emenda lá na hora da votação. Tem que ser um acordo prévio, justamente por esse clima de que ninguém quer falar contra a redução de imposto. Então tem que ser uma coisa, acordada antes, porque se deixar para votação, a gente vai perder. Helder Barbalho foi também nessa linha, de que confia nessa postura conciliadora de Rodrigo Pacheco, de que se não houver uma solução, eles vão quebrar estados e municípios, e que essa compensação pensada pela Câmara, de compensar os estados por meio de uma redução de dívida, né, de quem está ali com um problema de dívida com a União, não funciona. E olha o que ele traz. Então a gente vai compensar os maus exemplos. Então quem está pior com dívida, aí tem um benefício, mas quem estava tocando bem, fica com a bomba, basicamente. Eu não sei porque o pessoal quer discutir imposto, mano. Sempre dá briga em ano de eleição, então. Eu vou
inverter um pouco o joguinho, Nath, vou trazer o Leandro primeiro, porque o Leandro traz a visão dos prefeitos. Os prefeitos também perdem dinheiro. E aí você fica pensando, mas menos imposto, tô nem aí. Se não é no fim das contas, se o dinheiro for bem aplicado, o que perde recurso é a saúde, a educação, a reforma do posto, a reforma da creche, a ampliação das vagas. É disso que a gente está falando no fim e ao cabo. Leandro, a frente dos prefeitos está como? Que isso, eles estão descontrolados? Por aí, Dani, tá? A frente dos prefeitos, assim como os governadores, está bem chateada com o rumo que esse debate está tomando. Chateado. Mas pelo menos assim, apesar da chateação que o Edivaldo Nogueira, presidente da Frente dos Prefeitos, me relatou, ele tem pelo menos uma esperança, né, de que no Senado o debate seja mais qualificado do que na Câmara dos Deputados. E aí ele fez uma conta eleitoral mesmo, no seguinte sentido: olha, no Senado, 2/3 dos senadores não vão disputar as eleições em 2022. Então, é claro que todo mundo está procurando uma saída para reduzir o preço dos combustíveis, mas a pressão do ano eleitoral sobre os senadores, ela vai ser um pouco menor. Então, vai dar para a gente fazer uma discussão um pouco melhor. É claro que os estados são os mais afetados com essa limitação na cobrança do ICMS, mas os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, tem uma conta que eles passaram, inclusive, para todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, de quanto cada cidade vai perder ao longo de um ano, caso esse projeto seja aprovado. Dá um somatório aí de pouco mais de 15 bilhões e 400 milhões de reais em um ano. Por que a Confederação fez essa conta? Para municiar os prefeitos na hora agora de pressionar os senadores, mostrando, olha, quanto que a minha cidade vai perder, me ajuda aí, tentar mobilizar nesse sentido, individualmente mesmo, essa é a ideia lá da Confederação. O que a frente dos prefeitos me diz é de que existe uma expectativa de que pelo menos a postura do Rodrigo Pacheco é um pouco mais palatável, de conversa melhor do que a Câmara dos Deputados, né? Eles já tinham mais ou menos, o Edivaldo, falei com ele no começo dessa semana, o prefeito Edivaldo já me disse, olha, na Câmara vai passar, o negócio é segurar um pouco lá no Senado, porque dá para a gente fazer uma discussão melhor sobre isso e tentar tirar um pouco do foco das eleições. O que é muito difícil, né, Dani? Todo mundo, na verdade, está procurando uma saída aí para esse problema dos combustíveis, o que não dá, palavras também do Edivaldo Nogueira, é para se fazer caridade, o governo federal querer fazer caridade com um chapéu alheio.